Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Impulsione Saúde. É um podcast elaborado pela ONG Amigos da Vida, em parceria com a Secretaria de Saúde. Este material foi realizado com recursos do projeto BRA 15004. E vamos continuar esse papo que gravamos no episódio 1 sobre a prevenção combinada, né? Eu sou Fabiana, sou assistente social, uma mulher branca, lésbica, cisgênero, trabalho na Secretaria de Saúde e estou aqui com a minha colega. Sou Daniela, sou enfermeira, sou uma mulher branca, cis, heterossexual, trabalho com a temática das ISTs desde 2019 e estou muito feliz de estar recebendo mais uma vez aqui Ludmila, rainha. Obrigada. E o Lino. Lino, você mora no meu coração também, tá? Obrigado. Mas a Lud ocupa o maior espaço. Tá certíssimo. E aí eu gostaria que vocês também se apresentassem, né, para o público que está assistindo agora esse episódio, está ouvindo agora esse episódio. Eu sou Ludmila Santiago, uma mulher trans ou travesti, como queiram. Já fui educadora de par de alguns serviços, né, da prevenção. Então, eu trabalhei no IMPREP, que foi, a princípio, o último ali, ligado a essa ideia da prevenção. No Viva Melhor Sabendo, no Quero Fazer. E hoje estou enquanto assessoria parlamentar do nosso amigo Max Maciel. Eu me chamo Lino Silveira. Eu sou um homem cis, pardo, gay. E sou médico infectologista. Eu gostaria de agradecer por me receberem aqui de novo, para a gente continuar aí a nossa conversa sobre prevenção combinada. Nós que agradecemos a presença de vocês. E para continuar, né, fica a pergunta: como funciona na prática a PrEP, a profilaxia pré-exposição? Perfeito. Eu acho que até falando profilaxia pré-exposição do HIV, como a gente sempre vem frisando, e até numa linha do que a gente falou no episódio anterior. Falamos primeiro de preservativo, falamos de PEP. E aí chegou numa onda... Vacinas. Gel lubrificante. Teste. Isso. E aí chegava num ponto, e aí quando a gente começou a ter uma facilidade maior para acessar a PrEP, primeiro até no privado, tinha pessoas que tinham condição de conseguir comprar, até esse acesso maior pelo sistema público, deu para notar uma diferença muito grande no que às vezes eu vi ali 2015, 2016, 2017, que pessoas do nosso convívio, do meu convívio, vinham falar comigo assim: Lino, então, fui fazer um exame, deu alteração no exame. Então, eu lembro de pessoas assim, que eu estava ali em contato, fazia essa fala sobre preservativo, sobre PEP, então, gente, vamos testar, vamos ter ali alguma consciência. E a profilaxia pré-exposição do HIV, como essa intervenção biomédica, né? Então, é um medicamento que as pessoas tomam a princípio todos os dias, quando ela surgiu ali em 2018, exatamente nesse contexto, antes da pessoa ter alguma exposição ao vírus HIV, mudou muito a chavinha. Porque hoje em dia, as pessoas assim do meu meio, do meu convívio, vêm me falar de IST, de corrimento, foi para tudo quanto era rolê, festa, suruba, etc., fala de todas as ISTs. A menor das preocupações é o HIV. Que quando você tem que é o acesso, que é uma das coisas que a gente mais vem discutindo, que por mais que a gente não tenha muita dúvida do ponto de vista científico da eficácia da PrEP, que quando a pessoa usa certinho, a PrEP tem uma eficácia em prevenir a infecção pelo HIV de 98%, 99%, a gente tem essa questão da dificuldade do acesso, temos a questão do uso adequado da medicação, e que também, além desse estigma, quando passa essa coisa do vilanizar, a PrEP, ela é do mal, é do erro, ela apoia a promiscuidade, você ainda tem um outro lado que é: nossa, será que eu não vou sobrecarregar muito o meu organismo? Então, o uso da profilaxia, então, é um comprimido que tem 2 medicamentos, tenofovir e entricitabina, que são medicamentos que a gente já conhece a uma cara, porque são medicamentos que a gente já usa para o tratamento de pessoas que vivem com HIV. É o Truvada. Truvada, o nome comercial. Não vamos fazer merchan para eles, tá porque bom. Eles a não ser que eles venham ali trazer ou fazer um merchanzinho pro podcast, que a gente sempre... Merchan de preservativo, a gente vem de novo, né, Lud? Por favor. Fazer os testes de lubrificante, a gente vai fazer... Estou aqui. Total, a gente vem para todos os merchans que tiver, e quem sabe aí o Truvada quiser fazer um merchan aí. Truvada me nota. Pagou, exatamente. Meu dinheiro. Exatamente. E aí,
são medicamentos que a gente já tem uma experiência muito grande, então, até mesmo à medida que a evidência vai construindo, eu não sei se Lud fazer esse acompanhamento lá na época do estudo. Era exame, assim, de 3 em 3 meses, aquele medo de sobrecarregar o fígado, de sobrecarregar o rim, e que para a maioria das pessoas, quando a gente acompanha, e cada vez mais a gente tem essa evidência de que a PrEP não só ela é eficaz, mas ela é muito segura. Então, até mesmo de sobrecarga no fígado e de sobrecarga no rim, a gente tinha esse cuidado lá em 2018, mas a gente foi vendo que cerca de 1% somente dos pacientes tem algum tipo de efeito colateral ou de alteração nos exames laboratoriais que você precisa dar uma reanalisada no caso e que geralmente são pessoas acima de 50 anos que já têm algum problema de saúde de base, pressão alta, diabetes, e o que a gente vê muito é que o pessoal gosta de um suplemento, gosta de tomar ali uma creatina, um whey protein, que por si só já sobrecarrega um rim, e aquele cheirinho de hormônio, para não dizer o exagero no suplemento hormonal, que isso por si só já sobrecarrega o organismo, mas de quem é a culpa? Da PrEP. Então, já mexe ali na medicação. Então, a gente está falando de uma intervenção segura, eficaz e que cada vez mais a gente tem tido esse acesso, então cada vez mais gratuita, que a pessoa consegue acesso pelo SUS. E como é que toma isso, Lud? Como é que isso funciona na prática, né? Para as pessoas que estão ouvindo entender. É contínuo, posso tomar quando eu quiser? Então, o Lino traz informações que são muito importantes, assim, né? Dentro dessa evolução que eu acho que a gente pode dizer que a PrEP vem sendo acometida, como a PEP também foi, como o próprio preservativo passou, assim. É muito importante a gente falar nisso, porque senão a gente também fica amarrado, né? A um processo de quando essa tecnologia chega pra gente, né? Então, quando o Lino fala desses comportamentos, né, do que a minha vida também vai ou não influenciar na minha tomada da PrEP, é justamente, eu acho que um pouco disso, assim. Então, a gente precisa prestar atenção que hoje, em 2024, a gente não tá mais falando da PrEP que chegou no serviço de 2018, né? Porque, sei lá, fazer o merchan aqui, mas esse eu acho que é importante. A Fiocruz, por exemplo, estuda bastante, né, sobre isso. Então, esses estudos eles estão sempre em evolução e trazendo novos resultados de como essa medicação vai se dar no organismo, assim, né? Então, sei lá, eu cheguei na PrEP justamente em 2018, assim. Então, a gente só podia tomar a PrEP de forma contínua. Eu não podia fazer interrupção dessa medicação. Então, eu tinha que tomar ela todos os dias, né? Hoje em dia, estudos já mostram que para algumas populações é possível eu fazer a tomada dessa medicação a partir de um momento que eu sei que eu vou ter uma relação. Então, a gente costuma dizer aí o nome on demand, né? E até teve... Sob demanda. Sob demanda, isso. Para não trazer, né, esse nome importado aí, né, estadunidense. Mas esse sob demanda, você precisa também ter um entendimento se você consegue se organizar dentro disso. Ele tem que ter um planejamentozinho, né? Também. Eu vou tomar essa medicação até 2 horas antes de eu ter a minha relação. O meu encontrinho. Eu preciso saber e me programar mesmo dentro disso, né? Para fazer sentido. Porque se eu saio e eu não sei que horas essa minha relação vai acontecer, essa forma de tomar a PrEP, ela não vai ser eficaz para você. Eu acho que faz um gancho do quanto que você consegue conversar sobre isso com o profissional de saúde que está te atendendo. Exatamente. Então, assim, eu gosto de comentar também, porque até uma outra atualização, que quando lá a PrEP começou em 2018, a gente tinha uma evidência que ela começava a fazer efeito depois de 7 dias para homens cis ou para mulheres trans e travestis que não estavam usando hormônio. Então, 7 dias tomando certinho, aí depois você já tinha proteção. Para as mulheres cis, você tem um tempo um pouco maior por conta de atingir o nível vaginal. Então, naquela época já eram 20 dias, 21, até você conseguir ter nível de proteção para as mulheres. E aí, nessa época, ainda tinha esse estigma de que PrEP não funcionava para mulher cis. Hoje, e até para apoiar essa evidência do sob demanda, quando você vai ter ali de 2 a 24 horas antes de quando você vai se expor, a pessoa toma 2 comprimidos. Então, ela faz essa dose de ataque. E essa dose de ataque serve até mesmo para a pessoa que vai tomar contínuo. Então, ela toma 2 comprimidos, depois de 2 horas ela já tem nível de proteção.
E eu acho que essa questão o quanto que você consegue conversar, né? Porque é um pouco isso. Você tem que falar, olha, você tem que ter uma vida sexual programada, planejada. Então, se você sabe, eu vou me expor ali na sexta-feira à noite. Então, você se planeja de 2 e 24 horas antes. Se não, é assim, ó, uma piscada e uma pegada ali, você já está ajoelhado, a PrEP sob demanda não funciona para você. E eu acho que tem que ter essa intimidade ou essa tranquilidade, essa liberdade dentro do contexto de uma orientação, porque senão a pessoa vai achar, não, eu posso fazer o sob demanda. Posso tomar depois? Não adianta tomar. Depois é PrEP. Depois é PrEP. E eu acho que essa informação é muito importante a gente sempre se atentar. Assim, a gente está falando de uma medicação. Então, não dá para mim tomar essa medicação aleatoriamente. Eu vou tomar porque meu amigo toma, meu amigo falou que é bom. Não, seu amigo falou que é bom só se ele for infectologista, né? Que aí quem é amigo de Lino tem essa possibilidade. Privilégios. Né? Esse privilégio. Mas se não for, você não tem essa ideia se de fato essa medicação vai ser boa ou não para você. Porque como qualquer tratamento de saúde, e aí a gente não pode esquecer que a PrEP é um tratamento de saúde, a gente precisa de um acompanhamento profissional. E é outra coisa que você devia ver no estudo também, Lud, adesão. Não dá para falar de PrEP sem a pessoa estar tomando adequadamente a medicação. Se ela vai optar por usar contínuo, ela tem que tomar todos os dias. Que devia ter isso no questionário. Ela tá tomando certinho e você como apoiadora. Porque quando a gente vê a PrEP falhar, é exatamente quando você vai ver a pessoa não estava tomando adequadamente todos os dias. E aí essa questão da rotina de tomar a medicação, então ela é tão tranquila nessa parte de efeito colateral que tem muita gente que fala, pô, não sei, não lembro se eu tomei ou se não tomei. Então essa parte a partir do momento que a pessoa vai falar, vou tomar contínuo a medicação, ela tem que ter essa rotina de tomar todos os dias depois dessa dose de ataque. Eu geralmente peço assim, não, associa alguma coisa do seu dia. Todo dia que eu acordar e tomar café, toma PrEP. Todo dia que eu for dormir, escovar o dente, toma PrEP. Então, essa questão de você flexibilizou essa questão do uso contínuo ou do sob demanda, mas a adesão, ela continua valendo para as duas modalidades de uso. E lembrando que também é isso, né? Ela é uma medicação que você pode levar ela para qualquer lugar. Então, Exatamente. se você muitas vezes tem esse processo, né, de não conseguir ter essa rotina ou se adequar, né, carrega ela dentro da bolsa, né? Isso. Mas homem não usa bolsa, usa, gente. Hoje tem pochete, hoje tem shoulder bag, Ressuscitar hoje a tem não sei o pochete, quê. né, gente? Tem várias coisas, dependendo, você não precisa sair com o vidrinho da medicação Isso. inteira, entendendo que você só vai tomar um comprimido por dia. Hoje a gente tem os portas comprimidos, né, que cabem dentro de um bolso, e aí tem de vários modelos diferentes. Se você quer acompanhar uma moda aí, você pode escolher, mas não deixe de sair muitas vezes também com essa medicação, né? E como é que eu quero usar a PrEP? Como é que eu posso acessar? Como é que eu faço para? Acho que sim, tem uma variedade de portas de acesso, né, que isso depende muito de onde a pessoa está. Infelizmente, hoje a PrEP é uma coisa que, então, lá de 2018, quando ela iniciou, de 2020 para cá, que a gente tem uma expansão. E aí, quando eu falo de expansão, a gente fala de mais serviços ofertando essa medicação e esse acompanhamento, que eu acho que também é uma coisa que é importante falar. E também a quantidade de profissionais que podem prescrever. Então, antes era isso, era só o médico infectologista no contexto do ambulatório do serviço especializado em infectologia. E que já era ali a questão de um estigma, poxa, o lugar que só atende HIV, aí vai começar a atender a pessoa que não tem HIV. Então, até entre os profissionais infectologistas tem um pouco desse estigma, assim, né? E para hoje você tem enfermeiros podendo prescrever PrEP, farmacêuticos podendo prescrever PrEP. Dependendo da localidade, eu sei que São Paulo, os dentistas, os odontólogos prescrevem PrEP. Médicos de família e comunidade. Independente da especialidade, todo médico pode prescrever a profilaxia pré-exposição. Então, quando a gente fala dessa expansão, a gente fala que quanto mais profissionais na saúde pública puderem prescrever essa medicação, mais fácil vai ser o acesso. E também você teve essa questão de antes era só no serviço especializado, às vezes na cidade você só tinha um, ou então se era um lugar mais do interior, é um serviço para não sei quantos municípios. Para hoje você ter, além dos serviços especializados, você pode ter a PrEP na atenção primária à saúde, então nos postos de saúde, dependendo da localidade onde a pessoa estiver, ela pode acessar. E existem algumas ações, que é por isso tão importante a gente ter o apoio das ONGs, essa questão da própria Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde pensarem fora da caixinha.
Porque quando a gente está falando de PrEP, a gente está falando não necessariamente daquela pessoa que acessa o serviço, que vai no horário comercial, de 8 às 5, no postinho de saúde ou na policlínica. Essa pessoa trabalha. Essa pessoa não pode Exatamente. perder, como infelizmente muitos lugares acontecem. Então, dá um exemplo aqui de Brasília. Às vezes a pessoa perde um expediente inteiro, uma tarde inteira, uma manhã toda, para poder fazer a sua consulta de PrEP. Então, essa questão de você ter ações extramuro. Então, você conseguir ir para a porta de uma balada, você conseguir ir para a porta de uma sauna, você conseguir fazer uma ação numa parada gay. No carnaval. No carnaval, porque para justamente conseguir esse atendimento da PrEP, ele não é uma coisa extremamente complexa. O que a gente precisa? Além dessa conversa inicial de explicar o que precisa, o que é, o que não é, a gente faz o teste rápido para o HIV. Aproveita que vai fazer o teste rápido para o HIV, a gente testa hepatite B, hepatite C e sífilis. Então, tendo um teste de HIV não reagente, a gente pergunta para a pessoa, você teve alguma exposição nas últimas 72 horas que precisa de PEP? Se ela não precisa de PEP, ela já está apta a começar a PrEP. Então, eu não preciso de aí, acho que lá 2018 você colhia 200 mil exames, esperava 30 dias para ver se não ia fazer janela, e aí depois desses 30 dias, hoje em dia não. Fez o teste rápido e está negativo, você pode iniciar a PrEP. E tem um contexto, Lino, que se for de teleconsulta, né, um teleatendimento, a gente sabe que tem alguns serviços que autoteste, que oferecem, né, esse atendimento. Então, nesse contexto de teleconsulta, o autoteste, ele já é um teste que é aceito para entrada na PrEP. Mudança fresquinha do forno. Exatamente, isso aqui. Mas é num contexto de teleconsulta. Então, a pessoa realmente não consegue acessar o serviço, mas ela tem acesso a um médico por teleconsulta, a pessoa pode fazer o autoteste e ele já, dando não reagente, porque tem uma eficácia de 98%, esse teste, ela já pode iniciar a PrEP. E aí eu acho que é sempre bom a gente... Bem delimitado, num contexto de teleconsulta. E aí é sempre bom a gente aqui ampliar, né, essa questão desses entendimentos, porque a gente está trazendo tecnologias que são novas, né? Isso. E eu fico mega feliz, porque já tem aí 3 anos que eu não trabalho mais no serviço de prevenção, mas entender, né, que hoje a gente, através de um teste rápido, já me coloca dentro de vários critérios, né, de acesso a esse serviço, é importante a gente entender também, né, o quão importante é. Mas a gente também ainda precisa falar que tem populações, muitas vezes, que não acessam. Isso. Né? Isso, porque exatamente. Teste rápido não é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar, se encontra muitas vezes não tem um preço acessível, né? Ou não tem uma quantidade mesmo que as pessoas consigam. E lembrar que quando a gente fala de testagem, a gente precisa fortalecer o SUS nesse sentido, porque a testagem, ela deveria acontecer em todas as unidades de saúde, né? Em todas as unidades básicas, minimamente. Era para isso ser uma rotina, ser um critério, né, da unidade de saúde. Mas muitas vezes isso também não acontece porque a gente desconhece quais são os nossos direitos, não cobra mupessoas vezes isso, e isso vai caindo no esquecimento porque a desculpa é de não ter acesso. Né? E essa questão acho que só também para comentar, né, a pessoa começa esse atendimento de PrEP, ela consegue pegar a medicação para os primeiros 30 dias, que é justamente o tempo de você ver, assim, a adaptação, os efeitos colaterais, como é que a pessoa se adaptou com aquela medicação. A gente tem, por protocolo, até solicitar os exames para a gente saber como é que está o corpo da pessoa ali, rim e fígado, como é que estão aqueles exames, mas não é uma coisa impeditiva se ela, por exemplo, não fizer. Depois desses 30 dias, ali a gente geralmente pede para ela voltar antes de acabar os 30 dias. A gente não quer que ela interrompa o tratamento. Então, ela volta, ela repete o teste de HIV. E aí, a partir de então, se fizer sentido para a vida daquela pessoa continuar o uso da PrEP, ela continua o uso da PrEP e cada consulta a cada 90 a 120 dias. Isso depende muito de serviço para serviço. E aí, é até uma coisa que desmistifica também, né? A pessoa que usa PrEP não acessa o serviço. Pelo contrário. Acessa muito. Ela acessa até mais, porque pelo menos a cada 4 meses ela vai estar ali no serviço. Para ser ouvida, para ser orientada, fazer testagens. E aí a gente reforça bastante também um pouco mais sobre isso, influenciar né? o seu meio, porque as pessoas que estão em PrEP, ela pode, né? Não significa que ela vá. Ela pode retirar autoteste para levar para seus pares. Sim. Algum amigo que não acessa porque tem vergonha. E não só isso, ela leva, parceiro, geralmente ela leva as parcerias. Pô, tô tomando PrEP, o serviço lá é mó tranquilo, vai comigo. Exatamente. Então, essa questão é muito importante.
E até sobre isso, acho que hoje, cada vez mais, a gente tem essa questão de que a PrEP, repetindo, ela é eficaz, segura e gratuita. Ela está aí, é o que a Lud está falando. As pessoas precisam saber que não precisa pagar uma enormidade para ter acesso à PrEP. É direito seu. Sem os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Isso. Né? Tem um médico aí muito famoso, que eu sou muito fã dele, que ele fala sobre o nosso Sistema Único de Saúde. A Lud puxou um ponto que eu acho que é muito importante de colocar. O Sistema Único de Saúde, ele é o maior plano de saúde que existe no planeta. Porque o único, universal, gratuito, que cobre a quantidade de vidas que o SUS cobre, só tem o SUS. Nenhum outro país tem um sistema de saúde como o nosso. Nem Espanha, nem Inglaterra. Então, o SUS ele precisa muito ser fortalecido. E quando a gente pensa que todas essas tecnologias de cuidado, e aí falando de tecnologia no sentido de desmistificar mesmo, Sim. Não é algo que é ultra mega tecnológica, um robô que vai... Não é nada disso. São tecnologias de cuidado relativamente simples. E isso é tudo oferecido. Eu não gosto de gratuito porque o que banca o sistema de saúde são os nossos impostos. Mas ele é de livre acesso à população. Mas livre acesso não significa que a pessoa está tendo acesso. E aí eu vou trazer o recorte aqui de Brasília. Nosso sistema de saúde tem 176 unidades básicas de saúde, 175. Hoje a PrEP, a PEP e a TARV, que aí a gente vai falar mais um pouquinho, vai falar dela aqui daqui a pouco, ela está disponível em 7. Em 7 unidades de saúde. Em 7 unidades de saúde. Unidade de Isso atenção primária. Muito pouco. Isso não é nada. É quase nada. Isso é um grão de areia no oceano. E aí, olha que a gente está falando da capital do país, Exatamente. né? A gente não está falando de nenhum município, de nenhum interior, de nenhum... Exatamente. Né, uma localidade mais distante de centro, E de né? serviços que tem fila de espera. Talvez o próprio serviço onde o Lino trabalha tenha uma fila de espera absurda de pessoas que estão sem acesso. E eu acho que, para piorar esse contexto, os serviços que tem estão, muitas vezes, em áreas que são muito privilegiadas. Não estou falando que essas pessoas não têm direito a acessar, não. Mas onde está a população mais vulnerabilizada e que tem maior dificuldade de acessar o serviço de saúde, muitas vezes não está. É uma ausência do Estado mesmo. E aí é uma crítica que eu faço muito de forma pessoal. Com 175 unidades básicas de saúde, eu ter somente em 7, eu acho que é não considerar a necessidade que nasce do território, né? Exatamente. Não chega a ser nem 1%, não, né, das unidades. Você estava ali de saúde. fazendo as contas, né? A Nazaré, o meme da eu Nazaré. Acho assim, Dani, eu falei, eu acho, Dani, que você do foi céu. além de falar de PrEP. Porque, na realidade, hoje, se a pessoa chega numa unidade básica de saúde e fala, quero me testar para HIV, sífilis, hepatite, essa pessoa não consegue uma testagem sob livre demanda. Não. Essa pessoa é agendada, essa pessoa, ela é colocada dentro das outras necessidades. Então, e aí é uma das medidas também de prevenção combinada, de você conseguir fazer o teste. Por que o teste? Porque boa parte das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV, elas são assintomáticas. A pessoa não vai ter absolutamente sintoma nenhum. Então, a intenção de você ter testagens regulares é para que você não adoeça por conta desses agravos. Quando você adoece, você provavelmente já está numa fase ali já um pouco mais séria, um pouco mais grave. Então, se é uma infecção pelo HIV, pode ser que sua imunidade esteja um pouco mais baixa e você já esteja efetivamente na fase de imunodeficiência, o que a gente chama de AIDS. Ou se tem hepatite B ou se tem hepatite C, essa pessoa já vai estar numa cirrose, né? Sífilis pode ter N manifestações. Então, a orientação e a recomendação das testagens rotineiras. E aí, essa testagem, ela é a mesma para todo mundo? Normalmente, não. A gente tem algumas recomendações no nosso protocolo nacional de infecções sexualmente transmissíveis, o PCDT. E é uma das primeiras coisas que a gente desmistifica também de testagem é para toda pessoa com vida sexualmente ativa. Independente de você ter um parceiro, uma parceria somente. Ah, não, mas eu sou uma pessoa monogâmica, casada. Gosto de suruba. É isso. É a pessoa que tem parceiros incontáveis. Todo mundo tem que testar. Isso. Como dica, gente, se você nunca se testou, comece agora. E jovens e adolescentes, pelo menos uma vez por ano, galera. Quem tem vida sexualmente ativa e a orientação sexual é heterossexual, pelo menos uma vez no ano. Exato. Então, aquele examezão de rotina que vai fazer da saúde, peça para o seu profissional de saúde que está te atendendo
Idealmente, teste rápido, porque o teste rápido sai ali na hora. Coloca em rota de tratamento, eu sempre falo isso. Vai pedir sorologia até marcar o exame, até colher, até pegar o resultado. Não tinha reagente, tal. Teste rápido ali em 30 minutos. Isso. Você já consegue saber como é que está a sua saúde. Também, aqui um recado, né, para os serviços de saúde, profissionais. Aproveitar a oportunidade que essa pessoa está lá no serviço de saúde testar. Não agende teste para depois, porque muitas vezes essa pessoa pode não voltar. Devido a diversos fatores. Ela já venceu uma barreira que é buscar. Né? Buscar um troço que fala assim, pô, eu vou chegar lá, vou pedir um teste de HIV promíscuo. Promíscuo. O que é que você fez? Exatamente. E aí eu sempre falo, doeu barriga? Oferece teste. Doeu a unha? Oferece teste. Chegou lá para colher prevenção, pessoas com útero, oferece teste. Cheguei lá para fazer uma lavagem no ouvido, oferece teste. Em todos os contextos. Obviamente que vinculado a um aconselhamento, a compreender, né, o contexto de vida daquela pessoa. Porque também tem que fazer sentido, né? E a gente acaba vendo, né, que tem pessoas que têm uma neuro, é que é neurose mesmo. Todo mês ela quer estar testando. Mas aí, essa coisa que a gente falou pelos passos, né? Oferecer o teste, a pessoa tem indicação de PEP, ofereça PEP. E aí, no final das contas, a prevenção combinada é isso. É você ter esse espaço de escutar esse indivíduo e ver o que de todas as medidas que a gente tem, o que cabe para aquela pessoa. Então, assim, ao invés de você só ficar testando todo mês aquela pessoa, oferece uma PrEP. Você viu que ela está ali tendo exposições? Oferece uma testagem, oferece uma vacinação, oferece uma conversa, uma escuta. Exame preventivo. Né? Então, eu acho que essa coisa de poder brigar pela PrEP, brigar por uma testagem, por um serviço que resolva a vida da pessoa. Então, foi numa UBS, diagnosticou uma IST, você conseguir se testar, fazer sua PrEP, fazer seu tratamento e você conseguir seguir sua vida. Lutar pela ampliação desses serviços, né? Porque é o que a Dani estava falando, de 174 unidades, só 7 oferecendo, precisa ter envolvimento, precisa ter vontade política, né? Mobilização para que isso se amplie. O engajamento da comunidade, que eu acho que as ONGs têm um papel fundamental. De tensionar isso. E aí, aproveitando um pouco, né, que o Lino trouxe a questão das ONGs, a Fabi falou um pouco de política, é entender que política, muitas vezes, né, as pessoas só querem entender como a política partidária. Mas política está no nosso dia a dia, né? Isso tudo que a gente está conversando aqui é acesso à política, né? Porque se a gente tem um processo tão dinâmico e tão lindo e tão maravilhoso e tão único que é o SUS, né? Ele só vai funcionar desde que a gente consiga também fazer alguns processos, né? De fiscalização, de usar esse serviço, de fortalecer esse serviço, de entender esse serviço. Então, eu fico vendo isso e aí não tem como também a gente não achar que muitas vezes, né, a política partidária não vai ter o seu papel dentro disso. Hoje, como eu coloquei, eu faço parte de um gabinete, né, que é o do Max Maciel. E uma das coisas que é muito importante lá para a gente dentro do gabinete é porque o Max vem do processo da redução de danos, eu também passo pela redução de danos e a gente entende o quanto isso é importante, né? Aí o povo vai falar, mas o que redução de danos tem a ver com prevenção? Redução de danos também é um processo de prevenção, porque vai falar sobre os seus cuidados, sobre as suas práticas, sobre as suas atividades e como tudo isso deve ser encaixado ou levado para esse serviço de saúde que a gente está falando, porque isso importa, né? Então, a gente está falando de Distrito Federal, né? A atuação do Max é aqui, Distrito Federal, porque ele é deputado distrital. Mas uma das conversas que a gente vive tendo lá, e aí recentemente a gente até visitou a unidade do CEDIM, que é da onde eu venho ali, né? E aí eu falei muito pro Max sobre algumas questões de lá, sobre a unidade, como funcionava, porque, sei lá, a gente tem o serviço do CTA, por exemplo, também, que hoje aqui no Distrito Federal não funciona mais na rodoviária. E algumas pessoas ainda querem trabalhar como se o local da rodoviária fosse, de fato, o único lugar ou o melhor lugar para esse serviço estar. Mas a gente precisa prestar atenção, muitas vezes, também nas condicionantes. Né? A gente, de fato, tinha esse serviço lá e é um local de
acesso de massa, né? Grande Extremamente circulação. estratégico. E agora vai ter Era outro, muito estratégico, né? mas o lugar que ele funcionava era completamente insalubre para os profissionais e para os usuários que iriam ali. E aí a gente hoje também está falando de um sistema que minimamente hoje a gente tem alguns acessos e facilidades. A gente está falando hoje de um processo de integração, por exemplo, de um transporte público, né? Não necessariamente atinge todo mundo, mas atinge uma massa, né, grande dessa população. Então, estar na rodoviária não é mais um empecilho, porque se você consegue chegar na rodoviária e você tem o processo do acesso à mobilidade, você consegue fazer outras viagens gastando apenas aquela passagem ali, né? Então, quem quiser entender um pouco mais, acompanha aí o Max, que o Max também discute Max nas transporte. redes. Mas só que pra gente... por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente muitas vezes fica preso a algumas questões e não presta atenção na evolução. O CTA não estava mais fazendo também o atendimento, muitas vezes, da população que ele tinha que fazer, né? Que o CTA é criado justamente para atender essa população que não chega no serviço. Que aí eram profissionais do sexo, pessoas em situação de rua, muitas vezes esses grupos vulneráveis como LGBTs, negros, né? E aí, ali nessa circulação, todo mundo passava ali, né? Mas só que muitas vezes essa população que era a que mais necessitava, que muitas vezes não acessaria o serviço, ela também não estava chegando lá naquele lugar. E aí, lógico, a gente entende várias condicionantes. A gente sabe que falta campanha, que falta incentivo, né? Porque se fala muito na loucura de como a camisinha era, mas o quanto isso foi importante. A gente que pegou essa massificação do uso e camisinha, a gente tem isso interiorizado até hoje. Agora, quem não viu isso, não entende essa lógica, né? Do quão importante é. E se a gente não tiver também, eu acho que essas campanhas nessa dimensão de falar desses serviços, né, das possibilidades que a prevenção hoje traz, a gente não consegue interiorizar isso nas pessoas. E aí uma das questões lá da gente enquanto gabinete é entender que enquanto Câmara Legislativa a gente também é um objeto fiscalizador dessa política. Então a gente vem tentando ter algumas conversas com os serviços, né? Porque essa unidade aqui da área central não foi a única que a gente visitou, que a gente conversa, justamente para a gente saber como a gente vai cobrar de um Estado que muitas vezes deixa essa saúde a desejar, por falta de investimento, por contratação de novos servidores, por abertura de concurso, né? De várias questões que vão atravessar esse serviço, assim. Então a gente tem que pensar nisso, porque é muito importante em um momento da conversa, né? Eu não lembro se foi nesse episódio que a gente comentou ou no episódio já que a gente já gravou anteriormente, o Lino falou de uma questão de como São Paulo já tem isso dado, assim. Praticamente não registrou caso novo, né? De HIV. Foi no anterior, foi no episódio. Minimamente, a gente ainda está falando de grandes centros. Né? A gente não está falando de processos mais interioranos, mais marginalizados área dentro rural. disso. Porque por mais que a gente esteja, né, na capital do país, no Distrito Federal, aqui a gente também acontece isso. O Lino vende um serviço que é numa periferia. Isso. E aí o quanto esse serviço muitas vezes não consegue ter o cuidado, a abrangência, a estrutura, os profissionais para que um usuário chegue no serviço e consiga ser atendido. Um sistema de saúde que não deixa ninguém para trás, né? Isso. Eu acho que esse é um ponto. Maluco, porque se a gente fala de 7 serviços que a gente tem apenas no DF, se a gente um for fazer a concentração, concentração, grande parte desses serviços ainda acontece no centro. Eles não estão na periferia, né? Dos 7, a sua maioria não estão na periferia. Alguns se até a gente que analisar, sim, acho que tem na Ceilândia, acho que tem uns 4, mas olhando, ainda é muito incipiente, né? Eu tava olhando mas é porque porque na área central a gente tem 3, tem então. 3. Né? Olha só. Eu estava olhando ontem alguns dos dados de PrEP, fazendo a comparação Brasil com o Distrito Federal, e só para a gente ter uma ideia, no Brasil, 91% isso olhando a data, hoje estamos que dia? 21 de maio. Então, em 20 de maio, no painel de PrEP, que é um painel que o Ministério da Saúde disponibiliza, porque quando a pessoa também tem isso, né? Esse acompanhamento de PrEP não é um acompanhamento largado. Você sabe nome, sobrenome, de onde que é, quem é essa pessoa, para que justamente você possa ter todo um monitoramento. Então, 91% no Brasil das dispensações de PrEP são a partir de atendimentos do serviço público. Então, menos de 10% do privado. Quando eu venho para o Distrito Federal, e isso porque a gente já teve uma expansão de serviços públicos. Até no ano passado, eram serviços mais restritos ainda. A gente tem cerca de 51%, 52% da PrEP sendo dispensada pelo serviço público, e boa parte, 40%, que vem do serviço privado. Então,
as pessoas ainda, apesar de toda essa prevenção combinada estar disponível no SUS, a pessoa Ainda é algo elitista. ainda é algo elitista. E até pouco tempo atrás, a PrEP, eu falava que era um privilégio branco, Sim. porque eram gays, homens cis, gays, brancos de alta escolaridade. Então, é um pouco isso que a Dani falou. Essas pessoas têm indicação, têm direito, o SUS também é para elas, mas que a gente fala que só abrir a porta do serviço, só deixar ali a medicação disponível não é suficiente. As pessoas aparecerem, né? E aí, essa questão que a Lud traz de como que a gente precisa trabalhar a questão estrutural do nosso sistema de saúde. Então, assim, é a gente ter entender quem é o nosso público, porque é isso, a gente está falando de pessoas em situações de vulnerabilidade diversas. Então, às vezes, ela não entende as questões de saúde ou os problemas de saúde que ela pode ter. Ela trabalha o dia inteiro, não tem serviço que se adapte ao horário ou dela. Trabalha à noite. Trabalha à de noite. dia está descansando, está dormindo, Então, né? todas ou fazendo essas, outras coisas. todas essas adaptações que a gente deveria pensar como equidade, que é ofertar aquilo que o nosso usuário precisa, a gente aqui ainda tem muita limitação falando mais do nosso território Distrito Federal. Infelizmente. Então, exatamente essa coisa. O CTA não tem uma estrutura. O CTA que acontecia na rodoviária, que para quem não é de Brasília, é um lugar que literalmente quem usa transporte público, exatamente todo mundo passa por ali. Conflui para lá. Aí era um lugar que até antes de fechar para reforma, era um lugar que trabalhava com distribuição de senha e horário comercial. Então, às vezes, não necessariamente, às vezes a pessoa quer sair do serviço e fazer um teste. Não atendia esse tipo de público. E isso é importante, né? A gente frisar ali no que acontece justamente porque o processo da saúde não também apostou nesse serviço, né? Porque o CTA não era isso, né? O CTA, ele justamente vinha trabalhar com pessoas que não iam conseguir acessar o serviço no horário comercial, muitas vezes. Só né? uma utilidade pública aqui. CTA é Centro de Testagem e Aconselhamento, né? Ele existe em outros lugares do país também. Agora chama NTA, já tem alguns anos, né? Núcleo de Testagem e Aconselhamento. Funciona no CEDIM, na 508 Sul. E tem aí uma promessa de ter novamente na rodoviária. Na rodoviária abrir um outro serviço, que é uma UTAI, serviço. que é uma unidade de testagem, imunização e tratamento. Não, UTAI. E aconselhamento. E aconselhamento. Então, lá vai testar, aconselhar e vai ter imunização. Se não me engano, HPV, hepatite B, e esse serviço, Perfeito. ele foi aberto, foi inaugurado mês passado e está disponível para a população. Provavelmente ainda atendendo mediante senha, mas muito provavelmente deve expandir até o horário de atendimento. E fica registrada aqui registrado. a necessidade da mobilização, inclusive né, de da CTAs cobrança. itinerantes, né? Isso. Ações em massa, em eventos externos, né? Tudo isso é importante para alcançar uma parte da população que não vai até o serviço de saúde. E é um pouco dessa coisa do paralelo São Paulo. Esses tempos fui São Paulo, meu ideal de vida. Eu tenho alguns conhecidos que, foi em São Paulo, foi numa sauna gay lá, pegou Deus e o mundo. Saiu da sauna, pagou a conta, na saída tinha oferta de preservativo, autoteste e gel lubrificante. Então, essa coisa quando a gente fala de prevenção combinada HIV e IST, a gente precisa customizar Isso. as nossas ações, né, para ir onde essas pessoas... A demanda nasce no território. A gente fornece insumos de prevenção, né, preservativo, gel lubrificante, autoteste para alguns eventos e uma sauna específica aqui de Brasília. E o dono desse estabelecimento, a pessoa responsável por esse estabelecimento, me questionou uma vez se precisava de pedido médico, onde que a pessoa... Porque ele queria orientar os frequentadores. Se precisava de pedido médico, quanto que pagava. Eu falei, cara, é um desconhecimento muito grande, né? E é uma responsabilidade nossa, como trabalhadores de saúde, né? A pessoa achar que ela vai pagar para um teste rápido, que ela precisa de um pedido médico. Mas por que isso acontece? Porque o próprio serviço vai impondo barreiras de acesso. Você chegar hoje em algumas unidades básicas de saúde, você vai sair de lá sem testar. Dani, só uma pontuação. É importante o que você traz, mas eu acho que a gente também tem que colocar o quanto a responsabilização disso é do Estado. Porque senão a gente tira a responsabilidade dos nossos governantes, dos nossos deputados e secretários, gestores ali desse processo e joga essa responsabilidade só para o profissional de saúde. Também, verdade. Né? A pessoa que está na ponta, que tem pouquíssima governabilidade sobre o que acontece.
Sim. A parte da PEP e da PrEP realmente dá pano para manga, Dá. né? Mas eu queria também falar um pouco, que a gente falasse um pouco, se aprofundasse, porque hoje a gente precisa disseminar mais essa informação, né? A gente vê essa necessidade muito lá no nosso espaço de trabalho, que é o tratamento como prevenção, o indetectável e o zero chance de transmissão pela via sexual. Isso deve ser martelado, batido. E é uma coisa que ainda é um desconhecimento. Essa informação está muito numa bolha, está muito num nicho. Sim, Então vamos estourar essa Vamos bolha. furar essa bolha hoje. Esse Exatamente. podcast é uma possibilidade, proposta, né, da gente levar exatamente. conhecimento. Eu vejo que de pessoas que vivem com HIV, essa informação, então, o que é I igual a I? Então, a pessoa... I igual a zero. I igual a zero. I igual a zero. A pessoa que vive com HIV, que faz o seu tratamento antirretroviral, então toma sua medicação contínua, aí não é sob demanda, ela tem que tomar todos os dias. Essa pessoa tem zero e controla a sua carga viral, então ela faz lá o exame e essa carga viral vem indetectável, e aí depois a gente entra nos pormenores do que é indetectável. Essa pessoa é zero chance de transmissão do HIV, mesmo se ela tiver relações sexuais sem preservativo. E aí eu tenho uma impressão de que essa informação para a sociedade civil está muito nichada nas pessoas que são do movimento social. E às vezes quando você vai falar isso com o paciente, né, com a pessoa, com o usuário que está ali na consulta, então, seu exame está indetectável, sua imunidade não vai cair, você não tem risco de transmissão. Eu não tenho risco de transmissão? Não, você não tem risco de transmissão. Então ainda é uma informação ainda muito nichada mesmo, muito fechada. E aí tem, em poucos profissionais de saúde também tem essa ideia de que indetectável é intransmissível. E aí, essa coisa do estigma ainda em atender uma pessoa que vive com HIV é real oficial. Sim. Então, essa coisa de... Às vezes, Achar que tem que abrir o diagnóstico para parceria. A pessoa vive com HIV há 6 anos. A parceria atual não sabe desse diagnóstico. Não, mas ele tem direito a saber, porque ele tem que se prevenir, se tratar. Se tratar do que, cara pálida? A pessoa está indetectável. isso. E Não, se prevenir, todo mundo tem que se Todo prevenir. mundo tem que se prevenir. Por que os profissionais, especificamente? Não, esse paciente vive com HIV. Eu E tenho aí que ter um cuidado especial. Uma coisa que eu sempre falava no serviço, né, enquanto estava lá, porque é importante, né, entender também esses lugares que a gente passa, que a gente está, e aí entender o quanto é importante a gente sempre estar correndo atrás de informações. Porque, assim, tem 3 anos que eu não trabalho mais com prevenção, mas eu já aprendi aqui que a gente não fala mais o termo I igual a I. E tem muita I gente que igual a nunca zero. nem ouviu falar do que Do era I igual isso. a I. I igual a I, a gente já está falando do I igual a zero hoje, né? Exatamente. Então, para a gente também ver o quanto é importante a gente tá indo buscar essas informações, que aí, mais uma vez, é responsabilização do Estado. Essas informações não tá Isso. vinculada à massa, né? Tá disponibilizada. E aí, muitas vezes, Tinha a que gente tá não em vai outdoor, conseguir, não vai gente. conseguir Isso. furar essa bolha por conta disso. E aí, a gente vai escutar questões horrorosas como essa, porque as pessoas precisam ou querem saber sobre as questões de saúde do outro, assim. Eu fico me perguntando quando é que você conhece alguém e fala bem assim, vem cá, me dá seu cartão de vacina. Eu só vou me relacionar com você se seu cartão de vacina estiver completo. E aí, quando são pessoas que vivem com HIV, se tem esse lugar de que quem vive com HIV é que é o responsável por esse processo. Exatamente. E quando a gente vai falar de sexo, a gente vai falar de responsabilização. E consentimento. A gente não isso. tem que falar de culpa, de quem de quem é O que tem que mocinho ter ou a o vilão. informação ou não. Porque a partir do momento que eu tenho sexo com outra pessoa, a gente se responsabiliza 50-50 Isso. ali. 50%, É consentido. 50%. Sim. Se é mais pessoas, todas essas pessoas Tem vão dividir a responsabilização. Por isso né? que a prevenção, ela é combinada. E aí a Exatamente. gente tem que falar sobre isso, porque senão a gente parte de um lugar e de um pressuposto que, não, o outro que tem que ser responsável pela minha saúde, pelo meu cuidado. Não, quem é responsável sou eu. Então, se numa relação a gente não se previne, não usa um preservativo, ou não faz o uso de uma outra prevenção combinada, eu tenho que entender que eu estou me colocando em risco, né? Não é a outra pessoa que me coloca em risco, sou eu que me coloco, né? Então, a partir desse lugar, a gente também precisa entender Perfeito, quais é são isso os processos que eu preciso fazer para ter esse cuidado de saúde, né? Ampliado, levado para essa ideia do que é E é prevenção exatamente combinada. a informação sendo usada para combater o estigma. Exatamente. Então, sempre existe esse estigma de que era a pessoa que vivia com HIV que tinha o risco de levar HIV para a relação. Aí, de onde vem essa informação de I igual a zero?
Então, você teve diversos estudos que acompanharam casais sorodiferentes. Então, uma pessoa que vivia com HIV e outra pessoa que não vivia com HIV. E essa pessoa que vivia com HIV com carga indetectável. E aí foi acompanhando esses casais. Estudos com casais héteros e estudos com casais de homens que faziam sexo com homens, casais gays. E aí eles viram que o risco de transmissão era 0 quando a pessoa tinha carga viral indetectável. E quando alguma dessas pessoas tinha o diagnóstico da infecção pelo HIV, eles conseguiram analisar de onde que veio esse vírus. Em nenhuma dessas situações, o vírus foi da pessoa que vivia com HIV, era de alguém de fora da relação. Então, e essa informação, esses estudos foram sair de uma forma mais importante ali em 2016, 2017, que é de onde vem essa... A gente tinha um pouco disso na vida prática, então a gente via que casais sorodiferentes ali não tinha transmissão, mas você não podia, como profissional de saúde, ali bater o martelo. Então, agora, a partir do momento que a gente tem essas informações científicas, não existe dúvida quanto a gente precisa usar essa informação para combater esse tipo de estigma. E eu costumo falar o seguinte, e aí por isso que vem essa questão de que não é obrigatória a revelação da sorologia para alguma parceria dessa pessoa que vive com HIV. O que às vezes eu costumo falar, olha, é um tipo de coisa que se você tiver confiança, vai da sua autonomia, da sua vontade de compartilhar com a sua parceria. Uma questão de saúde que você tem para você ter alguém para acompanhar você. Preciso ir numa consulta, preciso para ser um suporte, como a gente precisa, né? Para qualquer condição crônica. Preciso de alguém para buscar meu remédio, me leva lá para consulta, me leva para colher o exame. Como é que às vezes numa relação você vai esconder que você toma um remédio todos os dias? Mas que não parta dessa obrigatoriedade, como a gente tinha algum tempo atrás. E aí uma outra coisa que eu falo como indetectável é 0 risco de transmissão, a mesa muda, o jogo virou. Então, você tem 0 risco de transmissão de HIV. A pessoa que vive com HIV está fazendo exames pelo menos a cada 6 meses, então ela está vendo as outras ISTs também. Então, caso você vá abrir a sua condição sorológica, é você falar, olha, eu tenho 0 chance de transmissão, estou fazendo meus exames há 6 meses. Eu sou a pessoa mais segura do ponto de vista de prevenção. Inclusive mais segura que você, que nunca fez um exame. E aí, se a pessoa não aceitar, se a pessoa... você tem que largar essa pessoa, porque é uma pessoa anti-ciência, é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que não acredita no que a gente tem de informação. Então, esse tipo de indetectável, 0 risco, mais do que alguma coisa na mandala da prevenção combinada, é uma coisa que empodera a pessoa que vive com HIV de que quando ela tem essa responsabilidade, esse compromisso com o tratamento dela mesma, de que ela ganha esse poder de que ela não transmite. E aí, até essa coisa do tratamento como prevenção. A gente tinha uma coisa muito que era... fez o exame de HIV, veio reagente. Aí faz um exame de sangue, uma sorologia, que vai demorar 1 mês. 1000 anos. Aí faz o exame de carga viral, vai mais quanto tempo? Aí, para marcar a consulta com o médico, que aí você vai começar o seu tratamento. Nisso dá, às vezes, 6 meses. E entendendo que é isso. Você não vai ficar 6 meses sem se relacionar com ninguém, sem transar com ninguém. No melhor né? cenário, que às vezes demora mais. Muitas vezes você vai fazer esses exames e saindo do exame você já tem uma transa marcada, às vezes, né? você trabalha com isso, né? A gente vai ter um episódio aqui sobre profissionais do sexo. Então, não dá para ficar esperando esse tempo todo para começar um tratamento. Aí hoje, qual que é a nossa ideia, a nossa perspectiva de uma coisa chamada teste-trate? Então, a pessoa fez o teste rápido e por isso também, mais importante, né? E reforçando o teste rápido. Porque ali, naquela mesma consulta, você vai fazer o primeiro teste, deu reagente, você vai trocar a metodologia do teste, mas você vai fazer outro teste rápido. Deu reagente, eu não tenho dúvida da infecção pelo HIV. Então, no mundo ideal, eu já coletaria os exames de sangue, porque aí a gente precisa de saber como é que está a carga viral dessa pessoa e como está a imunidade dela, então a contagem de CD4, sem a medicação. Coletou o exame, ela já está autorizada a começar o tratamento. Então, geralmente, boa parte dos serviços acaba já fazendo isso. Aqui está o seu pedido de exame, você vai coletar amanhã, semana que vem, mas já toma aqui a medicação, coletou o exame e já começa o remédio. Qual que é a importância disso? Hoje a gente tem um esquema, como a gente comentou no episódio passado, né? As pessoas que vivem com HIV e diagnosticam, elas começam a tomar um medicamento, são 2 comprimidos, tenofovir lamivudina e dolutegravir. Esses 2 comprimidos, e aí desde 2017, a gente tem tido uma experiência muito boa com esse esquema de
uma melhor tolerância das pessoas que começam esse tratamento, ele é um medicamento que tem uma potência muito grande contra o vírus. Então, o que isso quer dizer? Que ele consegue baixar a carga viral muito rápido. Isso. E isso vai ter um benefício individual para essa pessoa, porque se baixa a carga viral rápido, eu consigo melhorar a imunidade dela um pouco mais rápido. Então, se ela diagnostica com imunidade baixa, eu vou acelerar esse processo de recuperação. E ele tem um benefício coletivo que é, a partir do momento que essa pessoa está indetectável, ela não transmite mais. Então, ela está ali tomando o seu tratamento, e aí essa coisa, né? Por mais que você explique, olha, enquanto você não está indetectável, suas relações têm que ser com o uso de preservativo, especialmente se for com parceiros casuais, né? Que você não vai expor ali sua condição sorológica, é importante que essa pessoa use preservativo até ela estar indetectável. Nem todo mundo segue essa recomendação. Sim. Então, quanto mais rápido essa pessoa inicia o tratamento, melhor para ela, individualmente e coletivamente. E aí entender que dentro disso a gente também tem que combater as mentiras, né? As fake news, assim. Exato. As pessoas que vivem com Desinformação. HIV, elas estão respaldadas, que elas não são obrigadas a ter que revelar a sua sorologia. Por lei. Por lei. São né? protegidas Então, por lei. São Isso é muito respaldadas importante. e protegidas por lei. E Porque são senão duas leis que a protegem gente essas cai pessoas. nessas fake news que estão aí, que as pessoas podem ser processadas, que as Não. pessoas vão ser culpabilizadas. E isso não tem nada a ver. Mais uma vez falando, o Não. sexo é responsabilização, gente. A gente divide responsabilidades na hora do sexo. E esse Exato, estigma de né? que a pessoa que vive com HIV vai transmitir intencionalmente para outras pessoas. Sim. Existe esse estigma. É uma lenda urbana, né, gente? Ficou no Sim. inconsciente coletivo. Quando a gente Da vê na seringa, do carnaval. E tem a Não ideia vou da tratar. moralidade, tem a ideia da moralidade, da religião, né, que traz Exatamente. isso. Ah, então agora você foi carimbado, agora você é Isso. um ser diferente, agora você está sendo punido, né? A divindade falou que você merece isso Isso é por conta do seu resultado, né, do seu pecado. do seu pecado, Tá né, sendo da sua punida ideia pelo de que como fez. você vive, de quais são as suas práticas, Intencionalmente né? você não vai se tratar. Quando que, na realidade, boa parte das pessoas que a gente atende são pessoas que tiveram diagnóstico e nunca mais se relacionaram. Tem só relações casuais e geralmente em contextos de festas de sexo, suruba, sauna, um contexto extremamente impessoal, porque quando chega num contexto de relacionamento, ela já conheceu alguém legal. Ela já está vendo lá na frente o momento que ela vai ter que contar que ela vive com HIV. Então, você vê diversas pessoas que nunca mais tiveram um relacionamento amoroso, afetivo, depois do diagnóstico do HIV, por conta desse estigma, por esse medo de ser infelizmente. discriminada. Outra coisa que as pessoas que vivem com HIV têm é que, às vezes, só fica em trabalho informal, tem medo de ter um trabalho formal, de pensar, vão pedir um exame meu no admissional. Existe legislação que protege. Em concurso, Né? O Concurso exame público de que HIV não exige. pode periódico, ser solicitado. vão pedir, isso é Isso, proibido de ser proibido. solicitado, qualquer sorologia de HIV sem o consentimento da pessoa. Então, todas essas informações, e aí um outro ponto também importante a Luz estar aqui para brigar pela melhoria dos serviços, que hoje a gente tem nos serviços dessas pessoas que vivem com HIV, então assim, ela vai um dia para consulta, ela vai um dia na farmácia pegar medicação, ela vai um dia coletar o exame, ela vai ter que ir outro dia marcar a consulta, ela vai ter que ir um dia na assistente social, um dia no psicólogo. Só aí ela já perdeu uns 6, 7 dias de trabalho. E aí, como é que ela justifica isso para o patrão dela? Então, eu recebo muitas pessoas, e aí, trabalhando na Ceilândia, que é o nosso polo mais vulnerável ali do Distrito Federal, um dos mais vulneráveis no país, essas pessoas chegam, então, o meu patrão me mandou embora. E por que te mandou embora? É muito difícil a pessoa também comprovar, falar, foi sorofobia, mas que, meu patrão falava que eu faltava muito. E aí você vê os dois lados. Ou a pessoa está sem emprego e se tratando, ou o que a pessoa faz? Abandona o tratamento. Exatamente. Então, poxa, por que você está tanto tempo sem colher o exame, sem vir? Então, eu estava trabalhando, eu não conseguia vir tantas vezes aqui na policlínica, aqui ou na consulta, para poder fazer os nossos exames. Então, eu acho que essa coisa do estigma hoje, quando você supera, olha, indetectável, 0 risco de transmissão, mas hoje os serviços de saúde têm pouca capacidade de trabalhar a vulnerabilidade dessa pessoa que vive com HIV. É a falta da política pública A e da falta. presença do Estado de forma mais
que garanta a seguridade social, A né? pessoa Eu acho que entra não é no- nem a falta da política pública, é a falta de Da execução, gerenciamento. integrar. Porque política pública acredito Como é que que temos, Isso, né? a pessoa Como é que ela chega- está O SUS tá aí, né, funcionando? gente? Mas também não é uma demanda só saúde, né? Não. Porque Isso, é quando isso que eu ia envolve comentar trabalho, agora. emprego e renda, Isso. Seguridade Eu ia social. comentar isso agora. Né? Exato. Você junta a saúde, a previdência, a assistência. A pessoa chega pela porta da saúde ao estado, então ela está ali consultando, fazendo seu exame, fazendo antirretroviral. Está ali com carga indetectável. Mas você vai entregar o papelzinho assim da receita, claramente a pessoa não sabe ler. Aí a pessoa chega ali com uns 40 e tantos, 50 anos, ela já está com dor nas costas, dor no joelho, de tanto trabalhar braçal, tanto tempo. Ela tem uma capacitação para mudar aquele serviço? Não tem. Ela tem já tempo de contribuição para pedir aposentadoria? Ela não tem. Então, ela tem uma moradia adequada? Não tem. Ela consegue acessar o Vale Transporte, que tem, todas as pessoas que vivem com HIV no Distrito Federal têm o acesso ao passe Passe livre. Ela Quase quer dizer acessa... que as políticas públicas precisariam de uma prevenção combinada, né? Isso. Porque elas não trabalham sozinhas. Exatamente. E aí Elas não trabalham sozinhas. Exatamente. E aí você vê que que é o passo, o próprio indivíduo, o próprio cidadão, conhecer os seus direitos, mas também tem um pouco a questão de que a pessoa tem que correr muito atrás para conseguir aquilo que é direito dela. Não é... Ela não quer tá se fazendo um cuidar, favor. né? Quer se prevenir. E não só isso, essa coisa ela está indetectável, ela está usando sua PrEP, mas como é que eu consigo fazer uma educação do jovem adulto? Como é que eu consigo fazer com que ela acesse um curso de capacitação? Então, esse tipo de... É pensar no ser humano como um ser Qualidade integral, de né? vida. Nós somos seres integrais. Então, não é só o acesso à saúde, é o acesso a uma moradia digna, é o acesso ao transporte, é o acesso a uma alimentação de qualidade, né? São todas essas políticas públicas, né, integradas, precisam estar integradas para que a saúde seja oferecida na sua integralidade E a mesmo, Lúcia tá aqui, né? eu vou pegar o contato dela já. É Olha o caso que eu ótimo. atendi umas 2, 3 semanas. Então, era uma travesti, jovem, acho que nem 25 anos, veio do interior do Maranhão trabalhar no DF, trabalhar como profissional do sexo. Então, você vai fazendo as contas aí das vulnerabilidades, Lud. Aqui ela não tinha rede de apoio, então ela não tinha amigos, não tinha familiares. Chegou para trabalhar como profissional do sexo e quando ela chegou na consulta, ela sempre chegava muito feliz, muito alegre, muito sorridente. Nesse dia ela estava mais quieta, mais caladinha. E aí quando chegou no consultório, fui chamá-la, que ela estava na consulta de rotina, a cada 6 meses, começou a chorar, desabou. E aí contou isso. Sem muita rede de apoio, ela ainda conseguia, ela tinha ali uma condição que ela conseguia pagar o seu próprio aluguel. E ela só falava, olha, eu estudei até o primeiro ano, mas eu não sei nada, só estudei até o primeiro ano porque não podiam me reprovar. E ela estava com um sangramento anal. Então, nem como profissional do sexo ela conseguia mais trabalhar. Ou quando ela ainda fazia programa, era um negócio extremamente doloroso para ela. Então, aí nessa situação toda na consulta, carga viral indetectável, tomando sua medicação, o que a gente, às vezes, como saúde tem? Então, toma aqui seu formulário. Então, esses casos que vêm aparecendo para a gente, e aí é muito importante essa coisa da gente, como profissional de saúde, saber quais são os lugares que a gente, por favor, me ajuda com esse tipo de caso, porque, infelizmente, não são casos isolados. Sim. Né? Igual E nem essa... simples, né? E nem simples. São casos complexos que dependem de mais que um antirretroviral, mais que um tratamento ou de uma consulta com um psicólogo para conversar. Eu preciso dar um estudo para essa pessoa. Olha como as questões se interligam, né? Porque a gente está aqui para falar de prevenção combinada e a gente está falando de vulnerabilidades. E vamos ter um episódio sobre populações vulneráveis e distantes dos centros urbanos. Vamos ter um episódio sobre estigma, preconceito, estigma, né? Vamos ter episódios sobre profissionais do sexo. Com profissionais do sexo, então... Fiquem ligados. E aí, eu vou só deixar aqui o recado, né? Lino me cobra ali enquanto movimento social. Eu vou passar essa recomendação para Max, enquanto deputado distrital. Mas para a gente entender o quanto tudo isso é importante da gente estar juntos, assim, né? Não adianta só cada um dentro do seu quadrado estar fazendo esse processo, mas entender o quanto é importante a gente ter acessos a esses espaços, assim. Eu começo a entender sobre prevenção combinada, eu começo a entender sobre
PrEP, PEP, né? Sobre várias questões a partir do momento que eu acesso um projeto. E a gente está aqui falando, né, de uma organização, Amigos da Vida aqui, que é uma instituição, que é uma ONG, que está junto com o Estado, junto com a Secretaria de Saúde para fazer alguma coisa, mas o quanto é importante essas coisas se unirem para a gente capacitar a nossa população, né? Porque falar sobre isso é importante. E aí mais um recado, assim, né? Para as pessoas cisgêneras, heterossexuais, agradeço ao movimento LGBT, porque essa discussão só avança por conta da população LGBT, né? Que não tem medo, não tem vergonha de falar sobre as suas práticas, de ter as suas práticas, né? O quão isso é importante, né? Foi em 94 que as mulheres trans e travestis entraram no Congresso Nacional para pautar isso, e foi pela pasta da AIDS que a gente começou a ter acesso às nossas questões de saúde, né? Então a gente também tem que entender isso do quão importante são esses espaços, do quão importante o movimento social vai ser, do quão importante a legislatura, né, de deputados vai ser, a quanto o executivo vai ser, né, com as suas secretarias e serviços ali, e de quão importantes são esses espaços, assim, né? Porque eu brinquei aqui de falar da população LGBT, mas quando a gente vai falar de algumas questões de orientações, fica parecendo que dentro da população LGBT a gente não vai ter questões de heterossexualidades, por exemplo. Eu sou uma travesti ou uma transexual que sou heterossexual. Me orgulho? Não me orgulho, né? Porque dentro disso a gente já sabe o que a gente carrega dentro dessa estrutura, né? É um topo de pirâmide que me dá, mas porra, tinha que ser esse, né? Eita, falei. Não, mas enfim, é porque é pesado mesmo isso. E pra gente pensar muito nessa ideia de quanto as coisas mudaram, porque senão a gente coloca pessoas cisgêneras, heterossexual, num patamar como se tivessem várias questões. E não é privilégio a palavra que eu quero usar, mas eu acho que de blindagem dentro disso. Isso. E aí a gente volta mais uma vez a reforçar a ideia da culpabilidade de determinadas populações. E quando a gente está falando de população sexualmente ativa, né, se você tem mais de um parceiro, né, você já está dentro desse processo. Isso. E aí isso não tem a ver com promiscuidade, não tem a ver com ser uma pessoa LGBT, não tem a ver com ser hétero, homo, bissexual, pansexual, que seja, qual a sua orientação ou qual a sua identidade é. Mas a gente está falando aqui de práticas sexuais. A partir do momento que eu tenho, né, essas relações e com variadas pessoas, independente, né, se é um hoje, se é um daqui a 6 meses, se é um daqui a 1 ano, a gente tem que entender qual é esse lugar, porque senão a gente acha que determinadas coisas não vão atingir determinadas populações. Perfeito, né? Lud. E, inclusive, vamos ter um episódio chamado Bela, Recatada e do Lar. A prevenção silenciada. Cara, eu tô aqui, gente. Me chama pra esses podcasts e tudo. Eu tenho muito pra falar. Eu acho que você, como transmissão vertical, provavelmente vai ter um episódio para falar das mulheres que vivem com HIV também. Com certeza. Sim. Porque é um lado que as pessoas esquecem, né? Que essa mulher que vive com HIV, ela pode ter filho. E ela tem esse direito de exercer a maternidade. Inclusive, está na mandala. É uma das estratégias de prevenção. E aí, quando ela engravida, e aí depois ela tem que cuidar da saúde dela e do bebê, são pelo menos 2 anos, aí você multiplica esse tanto de consulta que eu falei de uma pessoa, você multiplica quando ela tem uma criança. E podem ser abandonadas pelas suas parcerias sexuais. Abandonadas no trabalho, então abandonadas no elas deixam de trabalho, trabalhar. Exatamente. Responsabilizadas no serviço de saúde, porque isso é muito sério, né? Você praticamente ouvi de profissionais de saúde que elas deveriam ser esterilizadas, porque, nossa, essa mulher já vive com HIV, é uma gravidez tão difícil e tem um mundo velho de filho. E daí? Isso, e daí? Isso precisa ser falado. Né? Acionar o conselho uma coisa tutelar, é viver com HIV, porque uma ela coisa tem... é gestar, uma coisa é cuidar do menino. Essas coisas se entrelaçam, mas elas muitas vezes também precisam, né? Como se ela não tivesse direito de ter todos os filhos e quantos filhos e quando ela quiser, né? Porque isso é uma escolha muito individual. Sim. E ela tem que acessar também igualmente serviço de saúde, tem que ter acesso à TARV. Oferecemos os cuidados. E combater esse discurso, né, de esterilização de pessoas que vivem com HIV, que querem gestar. Elas têm esse direito. Isso aí vai ser minha eterna briga. E espero que tenha um podcast sobre isso, porque vamos falar muito em defesa das pessoas que gestam. Isso mesmo. Tá bom? Maravilha. Queria agradecer, gente, a presença de vocês. Acho que foram 2 episódios muito legais, né? Com muita troca, muito aprendizado. Espero que as pessoas que estão ouvindo e nos assistindo também tenham gostado, né, da participação de vocês, que foi
maravilhosa. Ludmilla, não preciso nem Obrigada. falar, que sempre que eu posso eu elogio essa mulher. Obrigada! Palmas pra gente, É. gente. Foi Lino um camalhaço de também. informações. Isso quando aqui. estávamos pensando, né, Foi o nome que primeiro nos veio. entrevistados, entrevistadas, logo assim pensei, né, uma pessoa que traz essa fala da experiência com o trabalho, mas que também traz um lugar de fala muito importante, né? E o Lino, enquanto profissional de saúde, também membro do grupo LGBT, né? Estamos num grupo muito diverso aqui, Isso, né? né? Inclusive. Exatamente. Eu também agradeço demais a presença de vocês, a participação, a disponibilidade por terem vindo, né? E estamos juntos. E Até a próxima. o apoio da ONG Amigos da Vida, né, Isso, que obrigado. está possibilitando essa realização desse podcast, que eu acho que tem um potencial para alcançar muitas pessoas. É Muitas isso, eu pessoas. agradeço demais também de estar aqui. Espero ser convidadas para outros, assim, eu acho que eu posso falar ainda mais. Sim. Agradecer todo mundo aí que pensou, né? Porque eu lembro que quando o convite chegou para mim, eu falei, meu Deus, o que a Jess tá querendo falar comigo? Da onde que surgiu isso? Geralmente Aí é eu falei, bomba, ai, né? amigos É da bom. vida. Eu falei, ai, tem Cristiano lá, né? Que tá na ONG, então provavelmente as pessoas foram conversando e meu nome surgiu. Mas agradecer também ao gabinete, né? A minha coordenação, ao deputado por ter me liberado para estar aqui também, né? Para que a gente contribua com isso, porque independente, né, de fazer parte de movimento social ou não, de ser essa figura, é do entendimento que ele tem do quão importante é a gente discutir essas pautas também. Então, de algum modo ali, né, a gente está levando isso para o gabinete está discutindo essas coisas, mas da importância da gente não se desvincular desses espaços, né, que a gente vai trabalhar em coletivo, Isso. né, porque sozinho, né, já diz aí um provérbio africano que a gente vai até algum lugar, mas em coletivo a gente vai muito mais longe, né? Então pensar nessas ideias aí também. Eu também queria agradecer, muito obrigado por ter me recebido aqui. Espero poder voltar mais vezes e que a gente consiga entender que informação nunca é demais. Exatamente. Informação está sempre se atualizando E é poder. que a gente não vai ter mais aquela campanha dos anos 90 de passar no meio da novela que vai ter o alcance. A gente precisa pegar essa informação e mandar mesmo. Redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e se adaptar ao modelo que essa informação chegue a quem precisa. Então, a gente vai ter o nosso objetivo cumprido quando alguém virar e falar, poxa, então eu ouvi lá naquele podcast de uma postagem que me mandaram que eu podia fazer PrEP aqui na UBS. E aí a pessoa vai lá brigar por isso. Aí nosso trabalho já foi cumprido. Eu espero que a gente consiga colher muitos frutos aí de muitas trajetórias sendo influenciadas pelas nossas vidas. Muito obrigado. E é isso, procurem a gente nas Maravilha. redes e cobrem lá. Amen. Max, Ludmilla, Lino, Dani, Isso aí, todo gente. mundo aqui, Isso aí. gente. Não, e não só cobrar, às vezes Fabi, aquele a UNGs pedido da vida. aquele pedido de ajuda, assim, né? A pessoa Sim. tem vergonha de conversar com a sua rede, tá com algum problema que ela não quer conversar com um amigo, tal. Pode mandar, a gente Pode consegue. mandar, Manda, eu manda, Na recebo medida do gente. possível. várias coisas no meu direct, gente. É isso. Na medida Tenham do só possível. paciência que a gente vai A gente responder, responde. né? A É. gente vai Vocês tentar querem trazer... colocar o arroba de vocês? Por favor, eu Isso. aceitaria, né? Isso. Então, o nome é Ludmilla Santiago, mas tá aí as abreviações do meu nome. Então, é Lasc Dias, né? LASC Dias, que vocês vão me encontrar lá no Instagram. O meu Instagram é @lino e lino e lino. 3 vezes lino. Aí o Max já fala por si só, Max Maciel, né? DF, Boné, vocês a encontram barreta. lá, boné a Também, barreta. também quero deixar o meu Instagram. Deixa, Dani. Meu Instagram é marmelada. Vocês vão ter uma temporada inteira para deixar o Instagram de Meu vocês. Instagram, corta o dele. Meu Instagram é @Dani com YM Magalhães. E o meu é @FafáBorgesSantos. Mas eu não posto muita coisa profissional lá, muito da minha vida pessoal. Quem quiser conhecer, pode chegar que eu... É isso, procurem a gente, É procurem. isso. Vocês não vão se arrepender, conteúdo tem. E aí depois deve ter o Insta do Amigos da Vida, tem o Insta da Secretaria de Saúde, então onde consegue colocar aí informações, Isso. né? Tem o nosso Exatamente. e-mail também, para quem precisar, né? E precisar de insumos de prevenção para o seu estabelecimento, né? Para a sua organização, pode falar com a gente da Geviste. Bye. Parabéns, tchau, tchau. Beijo!